O meu nome é Márcio Moraes, eu sou psicólogo e hipnoterapeuta e o objetivo desse vídeo é poder discutir e explicar algumas coisas relacionadas com a depressão pós-parto, um tipo específico de depressão que acomete entre 20 a 35% das mulheres que dão à luz. E também acreditem, 4% dos homens experimentam igualmente a depressão pós-parto. A depressão pós-parto normalmente ela vai iniciar com seus sintomas entre o 3º e o 18º mês após o evento do parto. E algumas características que devem ser observadas. A primeira delas é a irritabilidade, mas não só a irritabilidade, o choro fácil, a tristeza. E sempre que essa tristeza permanecer naquela mulher por mais de 2 semanas, nós temos o indício da depressão pós-parto. A falta de energia, a sensação de incapacidade, a falta de vontade, o sono excessivo, às vezes a ansiedade excessiva, o medo excessivo, ou seja, uma série de transformações comportamentais excessivas. Às vezes pode acontecer, inclusive, um desinteresse pelo bebê, ou o contrário, um excessivo comportamento ansioso sobre a saúde do bebê. Esse conjunto de sintomas que sempre vão demonstrar um estado embotado do comportamento, um estado triste do comportamento, mas esse estado triste vai perdurar por mais de 2 semanas. Esse conjunto de sintomas nos leva a colocar uma atenção especial sobre a possibilidade de um quadro de depressão pós-parto. Agora, o que podem ser as causas, não é? É importante estudar as causas porque muitas pessoas que enfrentam a depressão pós-parto, elas, além de ter essas expressões emocionais, elas também enfrentam alterações na sua própria fisiologia. Elas têm o sono perturbado, elas podem ter perturbações no apetite e muitas delas, e aí eu acho que reside o sintoma mais grave, elas começam a desenvolver ideias de morte, seja as ideias de suicídio, mas às vezes, em alguns casos, a ideia até de provocar a morte dos seus bebês, dado o sofrimento emocional que se encontram. Há muitas causas que estão envolvidas na depressão pós-parto. A maior parte das pessoas, até algum tempo, imaginava que eram causas hormonais, ou seja, com o advento do parto, a mulher encontra um desequilíbrio hormonal e ela precisa, aos poucos, retomar o equilíbrio, mas hoje já sabemos que a situação hormonal não é a única e tampouco a principal responsável. Nós temos aí componentes emocionais, como, por exemplo, a ansiedade durante o parto, ou a história de um comportamento ansioso durante a vida, as experiências históricas da vida, como quadros depressivos anteriores da mãe, ou uma história de uma gravidez tumultuada, como o caso da gravidez indesejada, ou dos problemas conjugais vinculados à gravidez. São vários fatores de natureza emocional que predispõem o surgimento do que chamamos de depressão pós-parto. Então é multifatorial o conjunto de causas que pode levar alguém a experimentar essa depressão pós-parto. É importante falar também que 50% aproximadamente de quem enfrenta a depressão pós-parto nunca enfrentou antes nenhum tipo de depressão. Então, precisamos prestar atenção, porque não é o fato de alguém ter levado uma vida emocionalmente saudável durante toda a sua experiência que pode ser o determinante de que ela não vai enfrentar a depressão pós-parto. Isso é possível. E a gente precisa diferenciar um pouco. Se por um lado a depressão pós-parto é a persistência desses sintomas de irritabilidade, de tristeza, de falta de energia ou de incapacidade, culpa, vergonha, esse conjunto de sintomas que normalmente perdurarão por um longo tempo, por mais de 2 semanas, nós precisamos diferenciar que existem outros quadros, eu vou chamar quadros de tristeza, que não vão perdurar mais do que 2 semanas, e são muito mais frequentes. Há um quadro que chama Baby Blues, por exemplo, que é aquele esgotamento que as mães normalmente enfrentam nas primeiras 2 semanas, e aquele esgotamento vai estar associado, sim, a situações de tristeza, de choro fácil, de irritabilidade, de falta de energia, mas a mãe começa a se organizar internamente
em termos emocionais e também em termos fisiológicos, e passadas as 2 semanas inicia-se uma recuperação dessas habilidades emocionais. Então não é um quadro de depressão pós-parto. Por outro lado, há um quadro ainda mais severo do que a depressão pós-parto, que são as psicoses pós-parto. As psicoses são aqueles descolamentos da realidade, são aquelas situações onde acontecem, por exemplo, e não só isso, as alucinações. Ou seja, são mães que podem ouvir vozes, podem ver coisas, podem ter ideias de que a solução para o sofrimento é a morte da criança, ou até mesmo a atenuação do seu sofrimento é matar a criança. Essas dissociações da realidade são as psicoses pós-parto, raríssimas comparativamente à depressão pós-parto, e que merecem um cuidado imediato e um olhar atento de um profissional. Como é que se trata a depressão, não é? A depressão pós-parto? O conjunto de apoio sempre vai proporcionar um resultado mais interessante. Em muitos casos, a interação entre um apoio medicamentoso, o uso de medicamentos, a assistência por um psiquiatra, conciliado à psicoterapia. A psicoterapia tem um papel fundamental porque ela vai exercitar a capacidade de ressignificar essas sensações avassaladoras que provocam o sentimento depressivo, de modo que a pessoa possa ter novas motivações internas que a façam experimentar a vida, aquele momento maravilhoso de ter um bebê, como ele deve ser experimentado. A psicoterapia também terá a oportunidade de explorar uma série de pilares que concorrem para que a gente possa evitar ou até mesmo superar a depressão mais rapidamente. Eu gosto de citar normalmente 5 pilares que eu acho que são fundamentais, seja para prevenção, seja para a superação de qualquer transtorno emocional. O primeiro deles é a ingestão de água. Praticamente quase que a totalidade do nosso corpo depende de água para os processos neuroquímicos. A água transporta eletrólitos e transporta substâncias importantes nas sinapses. Sem água o corpo seca e esta capacidade de realizar operações mentais básicas fica muito comprometida. O segundo é a comida. Uma boa nutrição vai garantir um bom funcionamento metabólico, disposição, e disposição está associada a comportamentos positivos também. Então a comida tem um papel, é um pilar fundamental. O outro papel é o sono. E aí entra uma dificuldade. Normalmente as mães, por um instinto de preservação e de cuidado, às vezes têm perturbações de sono. Daí a importância dos companheiros, daqueles que estão juntos, estarem a apoiar para que a mãe possa ter uma regularidade, uma qualidade de sono. Esse é um dos pilares importantíssimos para a saúde emocional. Um quarto pilar é exercícios. É preciso se exercitar porque uma série de hormônios ou hormonas são produzidos a partir da atividade física, né? A partir dos exercícios. Os exercícios aumentam esse grau de disposição, de motivação interna também. E por último, o pilar que para mim como psicoterapeuta é o mais precioso é o do equilíbrio emocional. As pessoas que têm equilíbrio emocional, ou seja, que apresentam reações comportamentais compatíveis aos problemas, são pessoas que vão mais facilmente superar desafios de natureza emocional e também que conseguirão prevenir a incidência de transtornos emocionais de uma forma mais tranquila. Então, a depressão pós-parto é algo, infelizmente, muito frequente entre as mulheres. Conhecer ela, conhecer as formas de evitar, atenuar e de tratar é fundamental, seja para os profissionais da saúde, seja para as pessoas que estão próximas a este fenômeno. Eu espero ter esclarecido as dúvidas. Me coloco à disposição para qualquer dúvida adicional. Deixe um comentário ou envie uma mensagem que será um prazer discutir isto. No próximo vídeo eu apresentarei propostas de tratamento para depressão pós-parto através de hipnoterapia. Eu vou ensinar como se faz isso, demonstrarei através de uma sessão totalmente gravada para que a própria pessoa, através da auto-hipnose, consiga tratar os sintomas e assim se sentir melhor e livre deles. Muito obrigado e até a próxima. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.
Yeah, you were impressed.